Fala, queridos e queridas! Shalom! Como é que vocês estão? Sou Dani Cardoso, do canal Nada Poderá Nos Separar do Amor. Eu tô aqui mais uma quinta-feira pra gente falar da maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre o haja de Deus. Vamos abrir comigo em Gênesis, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Vamos lá? Versículo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita rapidinho, se inscreve aí, curte se você puder esse vídeo e depois compartilha, espalha para os seus amigos, manda o link para eles, abençoa a vida dos seus amigos e dos seus familiares. Amém? Eu quero dizer para vocês então que a palavra disse no original, ela se remete a falar ao coração, a responder, a falar, propriamente dizendo, a prometer e a declarar. Eu quero te perguntar, o que é que Deus já falou ao seu coração? Deus não precisa falar com você através da boca de profetas. Deus, ele fala no seu coração. Deus, ele fala na palavra dele. Deus, ele tem 1000 maneiras de falar com você, todas elas podendo ser ratificadas à luz da palavra de Deus. Perceba que esse disse não precisa ser só uma declaração ou uma ordem da parte do Senhor, mas pode ser uma resposta. Pode ser uma resposta que você buscou num voto, pode ser uma resposta que você orou a Deus e ele veio e te trouxe uma palavra da parte dele respondendo aquilo que você havia perguntado. E o que eu quero que você entenda é que a base para e disse Deus e haja luz e houve luz é a mesma para a sua vida e para a minha vida. Que base é essa? A base de que quando Ele determina algo, Ele mesmo faz com que esse algo surja. Isso é para que você descanse. Descansar não é paralisar, mas descansar é ter convicção de que aquilo que Ele disse, Ele faz. Então por que a dúvida? Então por que quando Ele disse algo para você, hoje você ainda se pergunta que você talvez seja inadequado, você talvez não seja moldado a uma sociedade, talvez você tenha tatuagem, talvez você se vista diferente, talvez o seu linguajar não seja tão adequado, erudito talvez, para aquilo que Ele te chamou para fazer. Agora eu te pergunto, quando Ele te chamou para fazer, Ele botou cláusula condicional? A gente fala de cláusula condicional dentro do direito, que é quando você condiciona algo a uma outra coisa. Ele falou para você, vai lá, tira essa tatuagem aí que depois disso eu vou entregar o ministério na sua mão? Será que Ele chegou para você e falou, olha, eu preciso de você para fazer tal coisa, mas para isso eu preciso que você corte o seu cabelo ou pare de pintar as suas unhas? Ele não condicionou, ele disse haja luz e houve luz. Eu não sei o que ele falou para você, mas ele diz para você e ele vai cumprir. Claro que existe o processo de transformação às vezes das nossas vidas para que essa luz ela chegue. Eu não tenho dúvida disso, mas o que eu tô te dizendo é que Deus ele não coloca cláusulas condicionais, ele promete, ele cumpre. E nós, ao longo do caminho, vamos nos adequando e caminhando aquilo que Ele trilha para as nossas vidas. E isso é muito importante para que você não leve tempo demais para chegar aonde Ele determinou, que se materialize aquilo que Ele determinou um dia. Haja, querido, é tornar a existir, é vir a existir da onde não existia. Entenda isso. Entenda que precisa não existir para Ele fazer um milagre. Se você estiver vendo, o que é milagre? Ah, mas Deus me prometeu uma empresa. Mas eu não sei nem por onde começar. Pois bem, que ótimo, porque assim Ele tem lugar e espaço tranquilamente para fazer milagres sobre a sua vida. Porque milagre é quando você não vê nem a pontinha ali do iceberg. Eu quero te lembrar também que haja no sentido de tempo, ele também aponta para continuar, para permanecer. Entenda, querido, que Deus, às vezes a palavra dele é também sobre tempos nas nossas vidas. É também sobre começar e terminar, ou permanecer, ou recuar, ou avançar.
E nós devemos andar debaixo dessa palavra para que a luz se materialize. Então, não importa se ele está falando no sentido de tempo, se ele disse algo para você, pare, permaneça, ou continue, ou volte atrás. Ou se a palavra foi, eu vou te fazer um empresário, eu vou te dar um ministério, porque eu preciso que a minha glória se manifeste sobre a sua vida e outras pessoas sejam atingidas por isso. Porque, querido, ele não faz isso por você, ele faz isso para que outras pessoas possam vir a conhecê-lo. Claro, ele te ama, ele tem prazer em te abençoar. O seu Deus, ele é um Deus galardoador, ele é um Deus abençoador, mas ele quer que sempre você se preocupe com o coletivo. Então seja lá o que ele falou para você, ande debaixo dessa palavra, porque você vai ver a materialização daquilo que ele já tem te falado. Luz significa a luz da vida, luz da instrução e luz da prosperidade. Eu peguei tudo isso no original. Então eu te pergunto, qual é a luz, qual é o milagre que você precisa relacionado à vida? Talvez algum enfermo, algum parente que esteja num leito de um hospital? Talvez uma amiga que seja estéril? É isso que você precisa? Deus, quando ele determina e haja luz, que ele determina que haja vida, querido, a vida vai vir, a criança virá, a saúde virá. Ou então talvez a luz que você precisa é a luz da prosperidade, porque Deus te entregou um projeto, você não sabe nem se vai para a direita, para a esquerda, muito menos tem R$1 para investir naquilo que ele está falando para você. Ele diz, eu sou. O que é que você precisa? Ele é o dono de tudo. E é nisso que você precisa confiar. Querido, o que você precisa é luz de instrução, talvez instrução para lidar com seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu noivo, com a sua namorada, talvez instrução para lidar com os seus amigos de trabalho. Eu não sei qual é a instrução que você precisa, mas ele é a luz que vem para dar instrução. Peça, busque e você vai achar. Querido, eu quero te lembrar que Mateus, versículos 21 e 22 é algo que é muito importante para você entender, para que essa luz, essa materialização daquilo que Deus falou na sua vida venha se concretizar. Mateus 21 diz, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, presta atenção, ter fé e não duvidar, ter fé não basta, você também tem que não duvidar. Não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E o versículo 22 diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A Bíblia está dizendo tudo quanto você pedir. Ela não está dizendo uma coisa, tudo, estando debaixo do propósito de Deus. Tudo que você pedir, você vai receber. Muito importante. Não duvide daquilo que Deus tem para a sua vida. Não duvide que quando Deus diz, haja luz, a luz vai existir. Não importa quanto tempo isso demora. Talvez eu demorar 5 anos, talvez vai demorar 10 anos. Talvez eu demorar 20 anos. Mas você tem que permanecer nessa caminhada. Acreditando que se Ele disse que vai ter luz, vai ter luz. E eu quero te dizer que no versículo 4 que a gente leu lá de Gênesis 1, diz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação, presta atenção, separação entre luz e trevas. Ver, diz a Bíblia, inspecionar, examinar, tomar conta, vigiar. Ok, Deus, Ele dá uma palavra, Ele chama a existência, mas Ele não tira os olhos daquilo que Ele fez. Por quê? Se tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso, não é bom? Tudo que Ele faz é maravilhoso. Acontece que nós, muitas vezes, é que não sabemos lidar com aquilo que Ele nos entrega, mesmo sendo algo bom. Quer um exemplo disso? Você ora, jejua, faz campanha, porque você quer um emprego, porque você quer dar uma vida melhor para os teus filhos, para tua esposa, porque você quer ajudar pessoas. E Deus vai e Ele te abençoa. Ele te dá um emprego maravilhoso, com um salário muito bom. Acontece o seguinte, querido. No meio desse caminho você para de pregar, porque você fica tão atolado de trabalho que você esquece. Você simplesmente esquece o ministério. Você esquece o seu tempo de oração com Deus. Você deixa
deixa o seu tempo de oração de lado e começa a trabalhar desenfreadamente. Foi bom o que Deus fez sobre a sua vida? Claro que foi maravilhoso. Você soube então lidar com aquilo que Deus deu para sua vida? Não. E eu queria te lembrar hoje que Deus está mais preocupado com a sua salvação do que com a sua prosperidade. Deus está mais preocupado que você seja salvo e vá viver uma eternidade com Ele, do que você seja extremamente próspero e não vá viver uma eternidade com Ele. É nisso que você tem que prestar atenção, querido. Essa vida aqui é muito rápida, mas a eternidade, sim, é aquilo que você tem que se preocupar, é com aquilo que Deus está preocupado. Então você tem que entender que quando Deus traz algo para sua mão nessa terra, você tem que tomar cuidado para não transformar a bênção de Deus numa maldição para sua vida. Porque o que Ele fez foi bom, mas você tem a capacidade, eu e você temos a capacidade de transformar isso em algo mal. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Já viu gente prosperando rápido e da mesma forma deixando de prosperar? Já viu o ministério explodindo e da mesma forma deixando de existir? Não tem fórmula. Não quero que você olhe para as pessoas e julgue. Não é isso que Deus quer de você. Eu quero que você olhe para a sua vida e pense se essa não é a sua história. Pensa se de repente Deus não tirou algo. Ou talvez Deus não liberou tudo que tinha para liberar. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida, primordialmente você não está fazendo. Que é ter intimidade com Deus, que é cantar, que é pregar, que é levar as boas novas do Evangelho para outras pessoas. E aí você fala, Deus me prospera, Deus eu quero, Senhor eu preciso, e as nações eu preciso. E Deus está falando assim, mas nem um pouco que eu tô te pedindo tu tá fazendo. Como é que tu quer tudo isso? Presta atenção, querido. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. Pessoas com quem você se relaciona. E que existe uma base, uma relação de confiança entre vocês. Deus é teu amigo. E você tem que entender isso. Graças a Deus Ele é misericordioso, senão eu e você nem estaremos mais aqui. Graças a Deus Ele releva tantas as nossas burradas, mas é isso que você tem que entender. Que você precisa se colocar numa posição de confiabilidade também diante de Deus. Ele sabe o que você vai fazer daqui a 3 anos ou o que você vai fazer daqui a... Ele sabe. Mas você mesmo precisa olhar para você e tomar atitudes hoje de confiabilidade perante Deus. Para você mostrar para você que você é alguém confiável. Eu quero te dizer mais uma coisa no versículo 4. Ainda versículo 4. A Bíblia vai dizer, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Separação. Então, vamos voltar lá? Deus, Ele dá uma palavra, Ele cumpre essa palavra, Ele vigia sobre aquilo que Ele mesmo trouxe para entender o que é que você está fazendo, se você continua no centro da vontade dEle ou se você foi aqui para o lado com aquilo que Ele gerou na sua vida. Mas Ele também faz uma coisa que chama separação entre luz e trevas. Ele separa aquilo que Ele traz para a sua vida daquilo que não é para a sua história. Sabe alguns relacionamentos que talvez não seja para você ter mais? Sabe quando Ele te tira de uma cidade que te traz memórias que não são para você ter? Ou quando Ele simplesmente tira algo da sua vida, tira um hobby? Poxa, Deus, mas eu gostava tanto de praticar aquilo. Pois é, Ele vira para você e fala assim, separação entre luz e trevas. Eu tenho isso para a sua vida e eu não vou deixar, porque Deus é zeloso. Eu não vou deixar com que todas essas coisas aqui, que não são para você, que não tem a ver com aquilo que eu trouxe para sua história, te sufoquem ou te tirem a atenção. Porque não necessariamente você pode estar jogado naquele plano que você criou para sua história. Você não precisa estar jogado, debruçado sobre aquele plano que não foi Deus que trouxe. Mas aquilo pode estar roubando a sua atenção, roubando o seu tempo que era para você estar dedicando nessa luz, nesse milagre, nisso que Deus quer trazer, o que Ele já trouxe à existência para a sua vida. E você está perdendo energia, força, desfocado. Então Deus fala, deixa eu fazer separação aqui. Eu quero lembrar também que luz e trevas, trevas no original também aponta para lugar secreto. Entenda, querido, que Deus é um Deus organizado. E quando Ele fala de luz e trevas, Ele está dizendo que é muito bom aquilo que Ele faz. É muito bom aquilo que Ele traz para a minha vida e para a sua vida, aquilo que Ele cria nas nossas histórias. É muito bom.
mas você não pode entender que tem que haver uma separação entre a sua vida do fazendo e a sua vida do orando no lugar secreto. Deve haver uma separação de tempos. Deve haver uma separação de tempos, como a Bíblia vai dizer aqui, entre noite e dia. Deve haver uma separação de tempos para aquilo que você faz. Então, o seu trabalho, a sua vida ministerial, a sua família, os seus filhos. Eu não sei aquilo que Deus ele determinou e trouxe para a sua história, mas tem que haver uma separação entre isso e o seu tempo de oração com Ele, porque esse tempo de oração com Ele é que vai regar essa luz que Ele trouxe para a sua história, é que vai manter essa luz acesa, é que vai manter o foco dessa luz aonde Deus determinar, porque você precisa estar em contato, ouvindo, em contato o tempo inteiro, para entender o que é que Ele quer que você faça com isso, porque às vezes Ele vai te entregar algo, Ele te entrega... Isso eu sinto muito forte no meu espírito. Às vezes Ele te entrega uma empresa e você não sabe nem para onde você vai. Você vai para direita, para esquerda, não sei fazer isso, não sei vender, não sei falar, não sei usar minhas mãos, não sou artista, não sei. Você não tem noção de para onde você vai. Querido, sabe como que você vai conseguir manter essa luz que Ele trouxe para a sua vida no seu tempo de oração, no seu lugar secreto? Entenda, querido, eu quero finalizar te dizendo que no mesmo dia Deus coloca dia e noite. Então você tem que entender que você precisa ter o seu tempo de cultivar aquilo que materialmente Ele trouxe para a sua vida. Cultivar pessoas, ministério, trabalho, empresa, eu não sei o que é. Mas diariamente você tem que cultivar o seu lugar secreto, porque o leme do teu barco, a direção de para onde você está indo, você vai ouvir no seu lugar secreto. A direção de para onde você está seguindo é no lugar secreto. Então, diariamente você tem que entender que essas duas coisas têm que andar em equilíbrio. Necessário equilíbrio, porque senão você vai se perder. Mesmo Deus dizendo em haja luz, houve luz, Ele traz para sua história e você vai chegar um momento que você vai dizer: para onde eu vou com isso que Deus me deu? Sendo que Ele tem tantas coisas para fazer, mas você precisa estar atento a essa voz que vem do alto, a essa voz que deve ser o seu guia. Que você esteja atento em nome de Jesus à voz do Espírito Santo, que Ele possa, em nome de Jesus, falar ao teu coração, responder talvez questionamentos que você tenha feito, e que então Ele materialize isso sobre a sua vida. E se Ele já materializou, que você saiba separar aquilo que não vem dEle e cuidar daquilo que vem dEle. Mas, sobretudo, que você saiba que existem tempos específicos para criar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, cultivar, regar, se forem necessários novos plantios, plantar novamente. Mas também é necessário, querido, e muito mais necessário, o seu tempo de intimidade e oração com Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um final de noite de quinta-feira maravilhoso na presença do Senhor. Até quinta que vem. Deus abençoe.